Pai do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Depois do Culto TV, em específico ao programa da Escola Bíblica Dominical, né? Na verdade, os irmãos perceberam que a aula de domingo, que se passou dia 23 de outubro, ela não foi ao ar no canal, devido a uma correria muito grande que eu tive na semana que se passou. Porém, para que você não fique sem o conteúdo, eu decidi mesmo assim gravar a aula aqui hoje. Vou estar repassando essa aula, óbvio, num período bem mais curto, para que você não perca o conteúdo, até porque é uma lição muito edificante. E vou estar passando, e amanhã mesmo, aqui no canal, já vai estar a aula do próximo domingo. Próximo domingo, que é a eleição, você também terá a opção de estudar essa aula aqui, tá bom? Então eu só te peço uma coisa, que você não se esqueça de deixar o seu joinha. A última aula teve bastante visualização, muitos comentários, só que os irmãos esqueceram de deixar o joinha, então deixa o seu joinha aí para nos ajudar. Além disso, eu também vos peço que você que não é inscrito se inscreva no canal, né? A gente tem hoje uma média de 30% das pessoas que acessam o canal, os vídeos no canal do YouTube, que sequer são inscritos. Então, se você não é inscrito ainda, vem aqui embaixo, rola essa tela para baixo um pouquinho, põe inscrever-se, ativa as notificações para você receber ainda mais esses vídeos que certamente vão te edificar, né? Essa semana será uma semana abençoada, vamos estar gravando algumas coisas muito específicas, e a partir de segunda-feira que vem eu vou estar passando para vocês aqui alguns grandes trabalhos que nós vamos fazer, e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida, tá bom? Teremos muita coisa boa e vai ser uma bênção de Deus. A lição que nós deixamos passar é a lição de número 4, quando se vai a glória de Deus. Eu vou transmitir para você aqui a tela, certo? Eu vou transmitir para você aqui a tela, quando se vai a glória de Deus. Eu creio que você já está vendo aí, né? Pronto, você já está vendo aí a lição, quando se vai a glória de Deus, que seria do dia 23 de outubro, né? Último domingo. Essa lição é uma lição muito importante, por isso que ao invés de simplesmente pular, eu decidi trazer até vocês aqui, né, essa lição, para que você venha receber essa lição e para que você tenha, quem sabe, uma certa facilidade, né, de assimilar essa lição, e as próximas vai ser mais fácil para você pegar. E a verdade prática é: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo, certo? Se você quiser ao certo saber um pouquinho mais dessas abominações em si, que nós não vamos tratar hoje, vê as últimas aulas, vê as últimas 3 aulas que temos gravado aí, tá bom? E nessas últimas 3 aulas que temos gravado, a gente fala um pouquinho mais sobre a gravidade do problema, a maneira que Deus precisa tratar com o profeta Ezequiel, e a gravidade do problema. Nas últimas aulas você consegue encontrar mais ou menos, certo? Lição, leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 9, verso 3, capítulo 10, versos 4, 18 e 19, e capítulo de número 11, versos 22 a 23, diz assim a nossa leitura bíblica em classe: E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre a qual estava, e até a entrada da casa. E clamou o homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cinta. E então se levantou a glória do Senhor do querubim para a entrada da casa, e encheu-se toda a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da sua glória, da glória do Senhor. E então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alcançaram as suas asas e se levantaram da terra. E os meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam,
e paravam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória de Deus, do Deus de Israel, estava no alto sobre eles. E então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto, e sobre eles a glória do Senhor se alcançou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que estava do oriente da cidade. Depois o Espírito me levou em uma visão à Caldeia para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor tinha me mostrado. Glórias a Deus. É uma demonstração, o autor, o pastor Ezequiel Soares, fez uma demonstração geral de basicamente como a glória do Senhor se saiu, né, através dessa leitura. Se você precisasse ler todos esses capítulos, certamente que você entenderia um pouquinho mais. Só que você percebe que a saída da glória do Senhor do templo, ela é de maneira gradual. Ela não é de uma hora para outra, né? Ela não é de uma maneira instantânea, ela é de maneira gradual. E a gente vamos falar rapidinho sobre isso aqui na frente, tá bom? O tema que nós precisamos abordar precisamos conceituar a glória de Deus, o que é a glória de Deus nessa representação bíblica. Precisamos explicar a retirada da glória de Deus, essa retirada de maneira gradual, né, que eu vou mostrar para vocês, e precisamos relacionar a glória de Deus com o segundo templo, né, com o templo de Zorobabel lá na frente, que nós vamos estudar. E aí, como eu disse para vocês, eu vou pegar tópicos e vou comentar para vocês aqui de uma maneira mais rápida, para que aquilo que é importante nessa lição você não deixe de estudar e você tenha nas próximas lições, certo? Introdução: a glória de Deus representava a presença de Javé, do Senhor Deus, no templo. Quando a glória de Deus, quando Deus mandou Moisés construir o templo, a glória de Deus era basicamente a representação, vamos dizer assim, que física, né, do próprio Deus ali no templo. E o que é a glória de Deus nesse contexto aqui? A palavra hebraica significa peso. Do termo aqui significa peso, o que nas visões de Ezequiel se traduz como glória, resplendor, poder, honra ou reputação e valor de honra, né? A glória indica o resplendor da presença de Deus. Essa é basicamente, a glória indica a presença de Deus de maneira resplendorosa, de maneira grandiosa, né? De maneira que você literalmente precisa ver. Estou trazendo a minha imagem aqui para a gente poder entender. Então, o que é a glória de Deus? A glória de Deus, em específico aqui, nessas visões, é como se fosse a presença de Deus. O que a gente tem que perceber é uma coisa: se a presença de Deus ainda estava neste ambiente, em meio àquelas dificuldades, em meio àqueles pecados, em meio àquelas gravidades, em meio àqueles problemas, o que a gente tem que entender para que o Senhor Deus honre com a sua palavra, para que o Senhor Deus honre com a sua mensagem, com a sua promessa, ele precisa se subordinar em ter a glória em um ambiente que está sim cometendo falhas, que está sim cometendo problemas, e como eu disse lá para vocês, que está cometendo abominações. A gente vai ver na lição anterior, coisas terríveis estavam acontecendo dentro do templo, dentro do altar do Senhor, estavam acontecendo coisas que eram consideradas abomináveis perante o Senhor, mas eu quero que você foque em uma coisa aqui: essas coisas abomináveis ainda não tiraram a presença do Senhor. Mas não é que não tiraram a presença do Senhor porque Deus coaduna, Deus vive com essas coisas. Não, é porque a promessa de Deus ele faz ao máximo para cumprir a promessa dele para com as nossas vidas. O que eu percebo é que basicamente a promessa de Deus estava literalmente por um fio
naquele ambiente, estava literalmente por um pouquinho de coisa naquele ambiente. Por quê? Porque Deus não coaduna com as abominações, mas Deus, ele ainda é fiel para com a sua promessa, para com a sua palavra. Então eu quero que você perceba que a glória de Deus só estava no ambiente especificamente por causa que o ambiente onde a glória estava era um ambiente que estava debaixo de uma promessa. E isso é maravilhoso, e isso eu preciso trazer para os dias de hoje. Porque às vezes a gente fica se perguntando, mas Deus, por que o Senhor age no meio de igrejas, no meio de pessoas, no meio de vidas que literalmente a gente não consegue reconhecer a tua glória, a gente não consegue reconhecer que ele é homem de Deus, que ela é mulher de Deus? Por que é que o Senhor continua agindo nesse meio, continua falando nesse meio, continua fazendo algo nesse meio? É simples, porque Deus ainda não extinguiu a sua glória deste ambiente, porque ele ainda quer tentar realizar uma promessa na vida dessas pessoas, na vida desses ambientes. O que a gente tem que entender é, Deus não vai permitir que alguém chegue a um ambiente de honra em detrimento de ter evidências de milagres, maravilhas ou de glórias, sem que Deus não tenha feito uma promessa. O que acontece é que existem pastores, pregadores e igrejas que chegam em ambientes grandiosos pela permissão de Deus por causa de promessa. Só que no decorrer do tempo se desvirtua, perde a comunhão com Deus, perde a intimidade com Deus, perde aquela ligação direta com Deus. E sabe qual é o problema disso? Quando eles perdem a ligação direta com Deus, às vezes a gente olha e fala, ele não merece isso, ela não merece isso. Só que ele só chegou naquele ambiente porque Deus tinha uma promessa grande na vida dele, porque Deus tinha uma promessa grande naquele ministério. O que a gente tem que entender é, às vezes, a vontade de Deus, a glória de Deus, o ambiente de Deus ainda está se manifestando, é exclusivamente porque ainda há um fio de vontade da parte de Deus de continuar cumprindo as promessas sobre aquele povo. Só que o que eu te garanto é, por mais que Deus ele queira cumprir as suas promessas, por mais que Deus ele é fiel com a sua palavra, eu te garanto com 100% de certeza, a justiça vem. A justiça vem e não tem homem na terra que tem autoridade suficiente de dizer a justiça veio sobre a minha vida e literalmente não precisou tirar tudo aquilo que eu adquiri. O que eu quero trazer para mim e para a sua vida é, a justiça de Deus vai chegar para homens corruptos, homens maus, para homens que estão brincando com a fé alheia, para homens que estão devanecendo o nome do Senhor, acabando com o nome do Senhor. A justiça de Deus vai chegar. Pode ter certeza disso. Do mesmo jeito que chegou aqui sobre a nação de Israel. Trago para você a tela aqui porque a gente já precisa caminhar. Próximo tópico é, a glória do Senhor, ela foi e teve que sair justamente por causa disso. Agora olha que interessante como que a glória do Senhor ela sai. A retirada acontece em alguns estágios. O primeiro estágio é, a glória se levanta do querubim e vai sobre a Arca da Aliança. Ela vai para a entrada do templo. Depois ela paira sobre os querubins e aos poucos se afastou completamente do templo. Agora perceba que depois a glória de Deus se pôs para os montes da Oliveira. A glória de Deus ela não saiu do dia para a noite, né? Eu não vou entrar ao certo em específico nisso daqui, mas a glória de Deus não saiu do dia para a noite. A glória de Deus foi saindo aos poucos. Cuidado, porque às vezes a glória do Senhor já está saindo aos poucos e você não está percebendo. Tem gente que está achando que a glória do Senhor continua, só que a glória do Senhor está saindo aos poucos e não está percebendo. O que tem de igrejas que na década de 90, na década de 2000, deram um crescimento estarrecedor e o nome do pastor, o nome da igreja, o nome do ministério virou conhecido mundialmente. Só que você percebeu? Está caindo. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor está se esvaziando aos poucos. As abominações entraram dentro dos templos. As pessoas que são homens de Deus não reconheceram que a glória de Deus está saindo. Não reconhecendo que Deus não vai quebrar a sua promessa, mas que foram eles
que ao trazer abominações para dentro de si, automaticamente afastam a promessa de Deus, e afastam a graça de Deus, e afastam a glória de Deus. É isso que tem acontecido. Eles não reconhecem isso. E o resultado é, a glória do Senhor tem ido embora. Por fim, o último tópico que eu preciso trazer para você é esse. O primeiro templo foi construído por Salomão, a glória do Senhor desceu sobre o templo, foi uma maravilha. A tenda, o tabernáculo foi construído por Moisés, a glória do Senhor desceu, foi uma maravilha. O segundo templo foi construído por Zorobabel, no 6º ano de Dário. A gente sabe de como que isso aconteceu. Ele foi reformado por Herodes. Na época de Jesus Cristo, era um templo de Herodes, mas ele foi reformado. O templo de Zorobabel foi reformado. E aí o que eu trago para vocês é, na história bíblica da inauguração do templo de Zorobabel, não aconteceu que nem na inauguração do tabernáculo e na inauguração de Salomão. Pelo contrário, a glória do Senhor que desceu no tabernáculo e que desceu também na inauguração do templo de Salomão, ela não desceu sobre o templo de Zorobabel. E aí o que a lição vai nos trazer é, quem trouxe a glória de Deus de novo para o templo de Herodes, que é o templo de Zorobabel, porque não desceu na sua inauguração, o que vai acontecer? Quem foi que trouxe essa glória esplendorosa e maravilhosa? Foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que trouxe essa glória maravilhosa para o templo. O que eu quero trazer para mim, para a tua vida é, a gente tem que entender, irmãos, que foi o Senhor Jesus que trouxe um novo período de glória descendo sobre o templo. Agora já não era mais como fumaça. Agora ele estava presente. Ele estava no ambiente. Só que isso não é o máximo. A gente vai perceber que ele foi e determinou o fim do templo. Jesus literalmente, Mateus 24, verso 22, Mateus 13, verso 2, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Foi o Senhor Jesus que anunciou o fim do templo. E da mesma maneira que Ezequiel foi usado por Deus para anunciar o fim do templo, lá no templo onde as abominações estavam acontecendo, o Senhor Jesus fez isso. Só que agora ele faz com esse algo diferente. O templo vai ser destruído? Vai. Só que o véu vai ser rasgado de alto a baixo. E agora, a partir de agora, a glória do Senhor passará a ser manifesta na vida de cada um de vocês. Na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Na vida de cada um de vocês. Então, eu encerro essa aula trazendo isso para as nossas vidas. A glória do Senhor se foi dos templos físicos e ela tem a condição de ser manifesta em nós. Não pelo nosso mérito, mas através do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que inaugurou esse período de trazer a manifestação de uma maneira diferente. E por que eu trago isso para os nossos corações? Da mesma maneira em que o templo do tempo de Ezequiel trouxe para si abominações e foi expulsando a glória de Deus aos poucos, isso tem acontecido nos dias de hoje. Tem pessoas que têm a glória de Deus, recebeu a glória de Deus, recebeu essa oportunidade magnífica, porém, dia após dia, tem deixado a glória de Deus sair, porque tem trazido para si, para a sua vida, abominações, coisas terríveis. E eu trago essa palavra como uma palavra de alerta sobre a sua vida, como uma mensagem de alerta sobre a sua vida. Em nome de Jesus, não é porque a glória de Deus se manifestou na sua vida de uma maneira que ela não vá se sair, se você começar a trazer para si coisas que não são de agrado da glória do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que você, em nome de Jesus, fique com essa aula. Amanhã, no canal, eu vou estar postando aqui a próxima aula, que é a aula de número 5, contra os falsos profetas. Essa aula nós vamos estar postando amanhã, possivelmente no período da noite. Vamos estar postando aqui no canal, que é a aula que você vai estudar no próximo domingo. Algumas igrejas não têm escola dominical no domingo por causa da eleição.
Então você que não tem escola dominical pode acompanhar aqui, mas você que tem, você também pode acompanhar aqui e já ir no domingo para a sua escola dominical mais preparado em nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer uma oração? Poderoso Deus, eu quero te agradecer por este estudo e por verdadeiramente o Senhor abrir o nosso entendimento para tudo isso. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha nos direcionar e que nós venhamos receber a sua glória, mas que nós não venhamos se contentar em recebê-la, mas que nós venhamos ter uma manutenção do nosso corpo, para que o nosso templo venha estar apto a não abominar os teus olhos, mas a ter a tua glória sempre abundante de uma maneira específica nas nossas vidas. Permanece conosco, Pai. Cuida da vida de cada um dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e em nome de Jesus que a glória do Senhor permaneça sobre a sua vida.